Vamos sentar, por favor. Hoje eu pensava que, há um ano atrás, no dia 8 de dezembro, se alguém me dissesse que daqui a um ano eu estaria celebrando uma missa onde todas as pessoas estivessem de máscara, exceto o presidente da celebração, e relatado as condições atuais, talvez eu pensasse que essa pessoa devesse procurar um médico, né? Um médico da cabeça, sobretudo, por achar se tratar de um lunático, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso quadro. Nós estamos dentro de uma pandemia. A pandemia, como nos convidou a olhar para ela o Papa Francisco em suas reflexões, e creio que também a nossa própria experiência de fé, ela tem lá os seus problemas, graves problemas, mas a fé sempre nos ajuda a olhá-la como um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, tanto para a reflexão quanto para a ação. Por exemplo, a pandemia nos distanciou fisicamente, né? Quantos avós estão com saudade do abraço dos seus netos? Quantos amigos estão com vontade de celebrar aniversários e festas com os seus amigos? Mesmo a nossa comunidade de fé, este ano nós, exceto Santana, porque é Santana e São Sebastião, e em São Sebastião nós ainda tivemos oportunidade de celebrar, e São Paulo Apóstolo também tivemos oportunidade de celebrar, porque as duas festas foram em janeiro, mas o que vem na sequência, nós já não tivemos oportunidade de celebrar, por exemplo, São José, né? E celebrar Nossa Senhora de Fátima e toda a sequência nossa de padroeiros. Estamos celebrando hoje a Imaculada com um modelo, um tamanho completamente diferente. Então é fato, a pandemia nos distanciou geograficamente. Nos apresentou até alguns termos que a gente não conhecia, do tipo isolamento social. Isso há um ano atrás poderia parecer muito feio. Alguém dizer para outra isolamento social, ou alguém te estender a mão e você dar um namastê. Isso aí. Então vou lá, vou no bobó. Se alguém, por exemplo, lhe estendesse a mão e você oferecesse a mão fechada ou o cotovelo, isso poderia até parecer uma profunda indelicadeza ou uma falta de educação ou até razão para alguém deixar de falar com alguém. Então este gesto é um gesto que há um ano atrás traduzia uma profunda antipatia, mas um ano depois tem um significado completamente oposto. Significa cuidado, preocupação com o outro. Vai faltar de novo. Espera firmar, eu pego o microfone. Preservação da vida, preservação da integridade do outro. Então é fato, sim, a pandemia nos distanciou. A pandemia nos distanciou geograficamente. Mas eu entendo que existe um aspecto positivo. Ela aguçou em nós a noção de que ações nossas têm, sim, profundas consequências na vida dos outros. Então ela geograficamente nos distanciou, mas talvez, do ponto de vista da responsabilidade e da consciência das consequências das nossas ações, talvez ela tenha nos aproximado mais. A gente ficou um pouco mais cuidadoso com a forma de aproximação, com uma saída nossa para o trabalho ou a rua, que ao retornar a casa ou visitar alguém nosso, tenha de nossa parte significado assim, não, vou tomar um banho antes, ou vou tomar um banhozinho de álcool aqui, ou vou me cuidar. Ou seja, há uma noção que talvez a pandemia tenha feito crescer em nós,
em quem ela não fez crescer, essa pessoa precisa crescer em humanidade, sobretudo, que é o conceito de corresponsabilidade. Corresponsabilidade significa todo mundo cuidando de todo mundo. Junto com esse conceito, vem um outro conceito muito interessante da Sagrada Escritura, que está presente na primeira leitura de hoje, que é o conceito de comunhão. Olha o que acontece na primeira leitura de hoje. Diz o texto do Gênesis que o Senhor criou os primeiros pais, toda a natureza foi colocada ali a serviço deles, e ele apresentou um interditozinho. Olha, não pode comer lá do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a gente já conhece a história da tentação que foi apresentada pela serpente, né, à mulher, e da mulher ao homem, e daí a queda. O texto da primeira leitura de hoje diz que Adão estava escondido de Deus no paraíso. Feito a criança que faz uma bobagem dentro de casa e ela fica se escondendo dos pais, né? Tem até a máxima que tinha na minha família, que é: uma criança em silêncio muito tempo dentro de casa, corre. Tem alguma coisa não muito legal acontecendo, né? Quando o Senhor encontrou Adão, perguntou: por que você está se escondendo, cara? E ele falou: porque eu estou nu. E aí o Senhor disse: e por que você percebeu que está nu? Aí, percebendo que ele estava sendo encurralado pelo Senhor, ou seja, que ele ia ter que chegar àquele ponto de dizer: porque eu desobedeci. Ele foi e transferiu a responsabilidade para a mulher, fugindo do assumir a própria responsabilidade. E quando a mulher, por sua vez, foi apertada, ela disse: foi a serpente. Transferiu também a responsabilidade, fugindo da ideia de assumir a própria responsabilidade. Há uma dinâmica ali, primeiro de desobediência e depois de não aceitação da responsabilidade, que terá consequências, e transferência da responsabilidade para outra. Na sequência do texto, vem os interditos, né? A inimizade que foi colocada entre a descendência da mulher e a da serpente, tudo aquilo que a gente conhece ali, né? Fato é que esse texto apresenta um sim dado à oferta da serpente, que tem consequências para a humanidade inteira. O apóstolo Paulo faz uma bonita reflexão quando ele diz assim: em Adão todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Ué, pecaram? Mas vamos lá, a criança acabou de nascer e ela já tem marca de pecado? A nossa fé nos ensina que sim. Por quê? Este pecado não é pecado originado, mas é originante. Diz respeito à nossa condição humana e é uma herança de participação neste primeiro modelo de humanidade iniciado em Adão, e que em alguns aspectos, por causa da desobediência, fracassou. Então, é clara a intenção da palavra de hoje contrapor Eva, a mãe dos viventes, que é o significado do nome Eva, a mãe desse primeiro projeto de humanidade que faliu por causa da desobediência dos primeiros pais, do sim dado à oferta da serpente,
que foi um não para a condição que a gente chama de preternaturalidade, antes do pecado, da condição humana. Não sei se fica claro para todo mundo, que eu quero dizer que o texto quer mostrar, em primeiro lugar, na reflexão da palavra de hoje, o sim de Eva. Um sim dado à oferta do pecado. A aceitação da parte dela que rebate, incide, nos faz todos herdeiros desta primeiro projeto, desta primeira condição humana falida. Em contrapartida, no evangelho de hoje, há um outro sim dado por uma outra mulher. Quando o anjo vai lá à casa de Maria, em Nazaré, anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador. Ela foi bastante responsável, embora muito jovem, quando apresentou as suas impossibilidades, os seus comos. Como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum, não me sinto chamada a me unir a este homem para gerar um filho. E foi bastante clara, bastante sincera. E o anjo insistiu e disse, não, o que vai nascer em você é de Deus. Receba, acolha isso, é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te cobrir com a sombra dele e vai fazer em você nascer, vai gerar em você o Salvador. Vejam só que do ponto de vista das condições racionais, Eva tinha muito mais subsídios, assim, muito mais condições de entender e obedecer do que Maria, O Senhor criou tudo, colocou tudo ali aos pés, eles viram, entenderam que era um paraíso, entenderam que era preternaturalidade, tinham muito mais condição de dar para Deus um sim e para a oferta da serpente o não, Mas ela não fez isso, fez o contrário. No caso de Maria, a grande interrogação permanece, como é que isso vai acontecer? Mas na medida que o anjo falou, confia, para os homens pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. E a resposta de Maria foi o sim que é o fiat, faça-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então a palavra de hoje coloca um sim que tem consequências nefastas, quer dizer, marcas a principal delas que se chama pecado original, uma herança dos nossos primeiros pais. Mas um segundo sim, que contrapõe Eva e o contrário da Eva, se a gente lê, isso aí é uma coisa que todo mundo conhece, o nome Eva, ao contrário da ave, Então, pelo sim da ave de Nossa Senhora, se desfaz aquilo que foi feito pelo sim de Eva. Vocês se entendem direitinho? Todo mundo está me acompanhando? Há, portanto, na nossa proposta de reflexão de hoje, a compreensão de que o sim de Eva trouxe uma marca ruim, portanto, uma profunda solidariedade para a humanidade inteira, no mal. Mas o sim da ave trouxe uma marca boa e um sinal de solidariedade para a humanidade toda, no bem. O que isso significa? Aquilo que faz parte da reflexão dos santos, que diz assim, uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Uma alma que cai, leva consigo também o mundo inteiro, é muito verdadeiro. Não pense que o fato de a gente estar escondidinho nos nossos pensamentos, no escurinho ali da nossa intimidade, ou naquilo que a gente julga um lugar de relativo segredo, diminua as consequências de comunhão e de solidariedade do bem ou do mal que a gente faz. O bem que a gente faz bem a gente,
Talvez aquela pessoa que, em primeiro lugar, a gente quis fazer o bem, mas faz bem a muita gente também. Cria um sentimento de comunhão no bem. E o contrário também vale. O contrário diz respeito ao mal que a gente faz, que tem consequências sobre nós e sobre os outros. O que nós celebramos propriamente hoje na Imaculada Conceição? O I de Imaculada é um prefixozinho que nega, não, sem. Imácula é mancha. Imaculada significa que esta herança fatídica da humanidade toda, que recebeu porque partilha a condição humana dos primeiros pais, o pecado original que nós recebemos, e que o batismo exatamente existe para levar a uma condição ainda maior do que aquela anterior ao pecado, como diz Santo Agostinho, né? O batismo, ele nos livra do pecado original e nos torna filhos e filhas de Deus. Mas o que nós celebramos hoje é o fato de que, porque ela seria a mãe daquele que seria o modelo da nova humanidade, como diz Paulo, o novo Adão, ao contrário do primeiro Adão, por ele entrou o pecado e a morte, por este entraria a graça e a salvação. Ela foi preservada dessa mácula, dessa mancha original, e por isso é imaculada. Isso é que nós celebramos hoje. A nossa fé nos ensina que não por ela, mas porque ela seria a mãe do novo Adão e ela também a nova Eva. Por isso, ela foi preservada da mancha do pecado original, por isso imaculada. Entenderam bonitinho? Então, o dogma celebrado hoje é o penúltimo dos dogmas marianos, o dogma da Imaculada, sem mancha, concepção, conceber, dar à luz, a Imaculada Concepção da Mãe de Jesus, não por ela em si, mas em virtude de toda essa pedagogia da salvação e da história da salvação que eu acabei de explicar, porque ela seria a nova Eva, mãe do novo Adão. Foi preservada da mancha da culpa original, não recebeu de Eva e também de Adão esta marca, porque a partir dela e de Jesus nasceria uma nova humanidade. Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, levanta o braço que eu repito tudo de novo. Claro que não, né? Se alguém levantar o braço, os outros vão olhar assim como quem diz, rapaz, tudo de novo. Mas entenderam direitinho, né? Então hoje nós celebramos esse dogma, nós nos unimos a essa data que para a nossa paróquia é uma data muito especial, aos nossos catecúmenos. Nós vamos agora